Vamos estudar um pouquinho mais a palavra de Deus? Venha comigo. O livro Profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Enganoso é o coração? Como é que o coração pode nos enganar? Seu coração já te enganou alguma vez? O que Jeremias estava querendo dizer? Qual é a função do coração? Bom, vamos pesquisar e vamos descobrir qual é a função do coração, para ver se literalmente o coração tem nos enganado ou não. E para entendermos o que é que Jeremias queria dizer com enganoso é o coração. Muito bem. O coração, ele é literalmente uma bomba. Então, qual é a função do coração? Bombear sangue. Pegar o sangue rico em oxigênio no pulmão e distribuir por todas as células. E pegar o sangue desoxigenado e trazer de volta para o pulmão, para enriquecer com oxigênio novamente e repetir a tua função. Então o teu coração já te enganou alguma vez? Provavelmente, se você está assistindo este vídeo, teu coração não te enganou. Porque no dia que o teu coração te enganar, você morre. Então, o que é o coração que o profeta Jeremias está dizendo? Precisamos descobrir. Vamos então ver o que o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento diz sobre o assunto de Jeremias. A palavra no hebraico para coração é lev. Vamos ver o que diz aqui então no Antigo Testamento, no hebraico. Aqui tem o relato que diz: em um pequeno número de vezes, o tema coração se refere ao significado concreto, físico, ao coração como uma bomba. A grande maioria das passagens tem significado abstrato, onde o coração refere-se ao interior, às emoções, aos pensamentos e às vontades. Ou seja, tudo isso acontece onde? Acontece no nosso cérebro. Não é em outro lugar. É no meu e no seu cérebro, onde acontecem todas estas reações. Até que sentimos os reveses no peito. Bom, se você me acompanhou durante todo o vídeo, deve estar pensando assim como eu também estou pensando. Se este órgão, o cérebro, que é a central das decisões, o canal de comunicação com Deus, ele pode ser enganoso e corrupto, precisamos dar uma atenção especial a este órgão, você não acredita? O que nós podemos fazer para potencializar este órgão tão maravilhoso, o qual recebe influências divinas? Influências do Espírito Santo de Deus. Não sou eu quem vai dizer, mas Adrian Heim, um pesquisador forense, o qual escreveu um artigo intitulado Crime Biológico, e ele diz o seguinte: lendo o artigo, veja os textos que encontrei.
implicações neuroéticas e neurolegais, e eu acrescentei neuroespirituais. A sociedade deve agarrar o touro biológico à unha para extinguir o crime e a violência e reduzir o sofrimento? Ou, ao contrário, deve fingir não haver o novo conhecimento clínico, que eu não acho que é novo? Ellen White já fala do poder do alimento sobre o cérebro e sobre o comportamento do ser humano há mais de 160 anos atrás. Mas vamos lá. Ou, ao contrário, devemos fingir não ver o novo conhecimento clínico em neurociência e proibir a interferência com a essência biológica da humanidade, mesmo se isso resultar em vidas perdidas que poderiam ser salvas por esforços de prevenção biológicas? Queridos, a biologia literalmente é um touro forte. Não tem como mudarmos a biologia, ok? É um touro forte, mas pode ser domado. Como? De acordo com Adrian Heim, ele diz que a nutrição pode domar a biologia. Exatamente isso que eu vou mostrar para você nos próximos textos. Ele continua dizendo assim: outra preocupação adicional é a que trata de responsabilidade e punição. Se um assassino sofre disfunções cerebrais que o predispõem a cometer violência impulsiva, deveremos responsabilizá-lo inteiramente por seu comportamento? Não estou aqui defendendo o criminoso, mas de acordo com este artigo, está dizendo que muitos criminosos cometeram seus crimes devido a uma desnutrição. Não sou eu que estou falando, é um artigo científico produzido por um especialista forense. E ele diz mais: dos genes ao cérebro e ao crime. Então, como alguém evolui dos genes para o comportamento antissocial? Uma hipótese é de que as anormalidades genéticas resultem em anormalidades estruturais no cérebro, que resultam em anormalidade emocional, cognitiva e comportamental, as quais, por sua vez, predispõem a um comportamento violento. E Adrian Heim, ele mesmo faz uma pergunta: se os criminosos possuem um cérebro doente, que precisa de conserto, o que é que podemos fazer para consertar? E ele responde da seguinte forma: no próprio artigo está dizendo assim: a solução é surpreendentemente natural, ou seja, está na nutrição, na alimentação. Aliás, se você ainda não leu o livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill, leia. Ali tem uma entrevista entre o autor e o diabo. E uma das perguntas que ele faz ao diabo é: como você acessa a mente do ser humano? E uma das primeiras respostas que o diabo diz é: através da alimentação. Bom, o diabo sabe disso. Sabendo disso, você acredita que ele não vai utilizar esta ferramenta para acessar o cérebro do ser humano e mudar então o comportamento, fazendo ele fazer coisas que normalmente ele não fazia? Você crê que ele não vai utilizar esta ferramenta? Deficiência alimentar nos 3 primeiros anos de vida desenvolve comportamento violento. É o que está no artigo. Em crianças com idade escolar, causa disfunção neurocognitiva. E ele continua: a administração de ômega 3 em detentos aumentou o QI e reduziu a violência em 40%. A nutrição muda ou não muda o comportamento do ser humano? Aliás, Adrian Heim, ele fez mais. Em um presídio, ele dividiu em 2 grandes grupos. Para um grupo, ele ministrou cerca de 28 micronutrientes, entre vitaminas e minerais. Para o outro grupo, manteve-se a dieta normal. Após alguns meses, sabe qual foi o resultado?
Aquele grupo que teve uma dieta equilibrada, com vitaminas e minerais, teve um índice de violência diminuído, enquanto que aquele grupo que manteve a dieta, manteve também o nível de violência. Quando Adrian Heine retira os micronutrientes, as vitaminas e os minerais da dieta daquele grupo, o índice de violência volta a ser normal, igual do outro grupo. O que você está esperando para mudar a tua alimentação? A tua alimentação alcança mais o teu cérebro do que qualquer outra parte do teu corpo. Pior, se for uma criança de 3 anos de idade, cerca de 60% da dieta é reservada somente para o cérebro. Se for uma criança de 10 anos, cerca de 40% da sua dieta é reservada para o cérebro. E para nós adultos, uma média de 30% da nossa dieta é reservada única, exclusivamente para o cérebro. Aquilo que nós comemos alcança mais o nosso cérebro do que qualquer outra parte do nosso corpo. Então, muito cuidado com o que você está colocando no teu prato. Se é que você se preocupa com o comportamento, e principalmente agora eu digo para você que diz ter fé em Deus, por favor, comece a limpar o canal de comunicação com Deus, o seu cérebro. Se, como diz Jeremias, enganoso é o nosso cérebro, dependendo do que eu como, ele me engana ainda mais. Estou aqui fazendo um apelo a você. Se alimente bem, coma comida de verdade. Eu tinha muitas outras coisas para falar, mas eu não consigo falar neste vídeo e a gente vai estar preparando outro material para a gente abordar esse assunto. Mas voltando ao início, quando Jeremias diz, enganoso é o teu coração, nós sabemos que Jeremias estava dizendo, enganoso é o teu cérebro. E diz mais, no original diz que ele é doente, quase incorrigível. Por favor, ajude o teu corpo a temer a Deus da forma correta. Limpe o canal de comunicação com Deus através da sua alimentação. E eu quero encerrar voltando então ao profeta Jeremias. Se nós fôssemos fazer uma tradução literal, sem romantismo, sem poesia, do texto de Jeremias, capítulo 17, verso 9, como ficaria a tradução? Enganoso é o nosso cérebro. Muito bem. Enganoso é o cérebro, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Ele é mais corrupto do que todas as outras coisas. Ei, olha o que diz Jeremias. Enganoso é o cérebro, ficaria a tradução. Fala então de um órgão do corpo humano. Diz que ele é mais enganoso do que todas as outras coisas. Bom, Jeremias fez uma comparação do cérebro com todas as outras coisas do mundo. Ele não comparou o cérebro com outro órgão do corpo humano. Não, ele comparou o cérebro com todas as coisas do mundo, ou seja, ele fez uma comparação hiperbólica, uma comparação muito grande. Não existe nada mais no mundo que seja tão enganoso como é o cérebro. E ele diz mais, desesperadamente corrupto. No original, é mais ou menos doente, perverso e incorrigível. Se temos um órgão nesta condição, não deveríamos nós tomar um cuidado especial com este órgão, sendo ele o canal de comunicação com Deus? E, logicamente, o diabo, sabendo disto, não vai ele lançar mão através de ferramentas como, por exemplo, alimentos impróprios, para mudar o comportamento do ser humano? Você acredita que ele não vai fazer isso? E eu encerro dizendo assim, quem o conhecerá? Diz o profeta Jeremias. Pasmem vocês, ainda hoje está sendo descoberto novos órgãos no corpo humano. Mas o cérebro é um dos órgãos mais estudados. E quem sabe, um dos menos conhecidos.
conforme diz o profeta Jeremias. Quem o conhecerá? Se você gostou deste conteúdo, compartilhe, envie para as famílias que você conhece. E em breve eu vou postar mais conteúdos como este, falando sobre nutrição, intestino, cérebro e a nossa comunhão com Deus, o nosso Criador.